Fala galera, já ia falar boa noite aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai assistir, mas para quem está online com a gente aí, trocando de horário agora, a gente estava fazendo as lives de terças com especialista todos os dias às 19 horas, trocamos hoje para 11 horas da manhã, 11h30. Cara, hoje a gente vai falar com o Roberto Viana, é um cara que é da escola lá de BH, ele é de Uberlândia, mas escola de BH, aquela galera lá, Gustavo Caetano, Dieguinho, Rock Content, cara, tem uma história maneiraça e, porra, uma bagagem muito maneira para trocar ideia com a gente aqui. Robertão já tá na área, já vou te puxar, Roberto, só fazer uns anúncios aqui para já te trazer. Cara, mas Roberto, a gente trocou uma ideia antes ali e tal, pra gente se conhecer um pouco melhor. Tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico de aprendizado. Ele passou por experiências ali sensacionais. Fala, Samir, tá na área. Abraço, tamo junto. Cara, só alguns avisos assim. A gente tem, então, todas as terças, quintas e sextas lives Sales Farm, vocês já sabem disso. Terças-feiras a gente fazia às 19 horas. Então agora a gente está trocando o horário para as 11h30. Então, cara, fazendo o teste, vendo que o horário funciona um pouco melhor pra gente. Bem-vindo aí, Robson. Bueno Vendas, também abraço, tamo junto, vamos que vamos. Marcelão, fala Marcelo, tamo junto também. Cara, conteúdo animal. Bom, terças-feiras, live com especialistas. A ideia é a gente, cara, trazer e enriquecer essa live o máximo possível. Então, todo mundo que tá aqui, cara, sugiro e peço que, pô, tirem dúvidas, participem. A gente separa um tempo no final para responder essas dúvidas ali, com a intenção de ajudar ao máximo, enriquecer ao máximo. Perdão, galera, voltou. Cara, quintas-feiras, lives trazendo empresas. A gente tem tido uma pegada às quintas-feiras, galera, de dar consultoria online. Consultoria não, uma mentoria online para quem estiver interessado. A gente tem, cara, centenas de empresas cadastradas lá no mercado Sales Farm. Nem todas elas contratam a Sales Farm para fazer o serviço, mas a nossa intenção é começar a ajudar as empresas com uma mentoria, e a ideia é transformar isso em conteúdo. Então, se você tem interesse, fala com a gente, se cadastra lá. Quintas-feiras a gente faz uma mentoria online para, cara, te ajudar a tracionar a sua operação de vendas. E às sextas-feiras, live de bastidores, abrir um pouco do que a gente está fazendo, como está sendo um doutor, mestre, mega hiper, Gustavo Mota, cara, meu sócio aqui na Sales Farm, tem sido muito maneiro. Bom, deixa eu chamar já aqui o Robertão, que está na área, para a gente começar a trazer conteúdo para a galera. Eu, particularmente, sou suspeito, porque eu acho a galera de Minas sensacional. Fala, mestre! E aí, tudo bom? Tudo jóia. Cara, aproveitando aqui, eu já te agradeci antes, mas, cara, obrigado demais por criar esse tempo pra gente. Cara, você é de operações aí da IP, eu sei que é tenso parar um pouquinho, ainda mais nesse horário. Irmão, obrigado demais por criar esse tempo. Como eu te falei, a ideia é gerar, cara, entregar o máximo de valor para essa galera de vendas que está precisando, cara, tracionar e botar a operação para rodar. Porra, valeu demais aí pelo tempo. Imagina, obrigado, valeu pelo convite. E fico muito feliz aí de poder ajudar o pessoal aí, principalmente nesses temas mais polêmicos aí, né? De conseguir prever em momentos que a gente jamais viveu, né? Nem fala, né, cara? Sem precedente, né? Acho que, cara, nem o cara mais genial do mundo poderia imaginar que ia rolar uma parada dessa. E a gente está tendo que se virar nos 30 em relação a esse cenário louco. E, cara, eu adorei o tema, né? Cara, previsibilidade de vendas durante a pandemia, eu acho que é um tema sensacional e é o que todo mundo busca quando você fala em estruturar a máquina de vendas. Bom, cara, já caindo então no nosso conteúdo, Robertão, queria, cara, que primeiro você toma seu tempo, fica livre, o tempo é seu. Eu só estou aqui para te fazer pergunta e, cara, tentar trazer as perguntas da galera para você. Cara, o palco é teu aí. Mas queria que você, cara, contasse a sua história, se apresentasse para a galera. Quem é o Roberto? Como que você foi parar onde você foi parar? E queria que você só, antes de contar a história lá, falasse quem, cara, como que você está hoje, né? Para a galera ver de trás para frente assim, pô, quem é o Roberto hoje? E aí depois você conta a tua história, pode ser? Tá, pode ser sim. Então, hoje eu sou sócio, cofundador aqui da IP Digital. A IP Digital ela é uma empresa onde a gente tem um RP focado em óticas, né? Eu costumo falar que a gente é o conta azul para óticas, para ficar mais fácil de entender. Hoje a gente está com 3.100 clientes já em todo o Brasil, né?
A gente tem clientes em todo o território nacional, em mais de 1.000 municípios distintos. E a gente vem crescendo ainda, por incrível que pareça, na pandemia. A nossa base continua aumentando. A gente continua colocando mais clientes para dentro do que cancelando, né? Então a gente está conseguindo também ter uma retenção muito boa. E eu não sou um cara, quer dizer, não era um cara de vendas, né? Então hoje eu sou um cara de vendas e tecnologia, mas a minha formação é ciência da computação. Então a gente chegou aqui começando como uma startup bem pequena mesmo, com 3 pessoas, 4, 5 pessoas para fazer o negócio acontecer. E o curioso mesmo foi essa questão para mim dessa história, que não ser um cara necessariamente de vendas de início, né? Nem de marketing, nada. Então minha história começou, eu trabalhava, antes de começar a empreender, eu fiz ciência da computação por formação, depois eu fui fazer um MBA em gestão de negócio, foi quando eu comecei a me interessar por essa parte de negócio. Então eu trabalhei aqui em Uberlândia, eu sou de Uberlândia, nascido e criado aqui. Trabalhei numa empresa que chama Martins, que é hoje o maior atacadista da América Latina. Criei o começo do e-commerce que eles têm e também da parte de B2B. Né? Eles vendem de forma B2B e também tem um e-commerce para varejo. Depois trabalhei no Grupo Algar. O Grupo Algar ele é um grupo onde tem vários setores. Eu trabalhei nessa parte de telecom e mídia. Então trabalhei 12 anos no grupo. E nesse meio tempo foi quando eu fui convidado pelo Gustavo Caetano para poder trabalhar na Sambatec. Né? Foi quando eu falo que foi ele que me plantou a sementinha do empreendedorismo, né? De conhecer um pouco sobre isso. Quando eu fui trabalhar na Sambatec em 2009, eu não sabia nem o que era startup. Eles me contaram essa história, não, vem para cá, a gente é uma startup, tal, não fazia a menor ideia do que era isso, né? Então eu estava saindo foi a primeira vez que eu saí da minha zona de conforto de fato, que era sair não só de Uberlândia para morar em Belo Horizonte, mas também sair de um ambiente onde eu estava trabalhando numa empresa que faturava milhões, né, e ir para uma startup lá na época, a Sambatec estava começando a decolar. E fui lá para trabalhar como gerente de produto, fiquei 1 ano e meio lá e foi tipo o MBA, né, de tipo um super aprendizado para poder fazer isso. Acabei voltando para Uberlândia, trabalhei mais 4 anos no Grupo Algar. E aí foi quando resolvi sair para ter meu primeiro empreendimento de realmente dedicar full time. Foi uma startup para educação, fiquei 2 anos. E aí resolvi sair. E aí foi a parte curiosa. Eu já trabalhava, os meus sócios já conheci eles, a gente trabalhou junto na Algar. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente sempre almoçava junto. E num desses almoços, o almoço que a gente teve, o Rafael, que é o meu atual sócio, ele virou para mim e falou, cara, tô procurando um cara, estamos começando a dar certo aqui no negócio que a gente tem, que na época era uma versão desktop, né? Então pensa um sistema desktop para ótica, né? Então esse era o cenário. E aí ele falou, a gente fez uma versão online e tal, e a gente está querendo montar uma máquina de vendas aí, tô lendo os conteúdos aí que o pessoal tá passando e tal, para escalar e tal, e eu não entendia nada desse negócio. Eu falei, cara, beleza, né? Vou te indicar um cara, né? Porque eu não faço a menor ideia de como fazer isso. Eu sou um cara de tecnologia, de produto. Aí ele falou, não, cara, eu acho que você tem essa habilidade para montar isso, né? Eu falei, cara, beleza. Enfim, resolvemos ser sócio, e aí, nessa história, liguei pro Gustavo Caetano, falei para ele, ô Gutone, tô com um problema aqui, cara, os caras me chamaram para montar uma marca de venda, eu não sei por onde começar, o que eu faço? E aí ele falou, cara, faz o seguinte, liga pro Dieguinho, o Dieguinho da Rock montou esse negócio lá e tal, e aí eu acho que é o canal pra você conversar com ele. Liguei pro Dieguinho, contei a mesma história, falou, não, faz o seguinte, lê receita previsível, faz isso aqui, lê isso aqui, isso aqui, daqui um mês você volta e a gente conversa. E aí fomos montando essa rotina, né? Então o resultado dessa brincadeira lá de trás, em 2016, quando a gente foi e estruturou esse time de vendas com 2 ou 3 pessoas que a gente começou, e eu me recordo que a gente falou, cara, a gente precisa ter um número para poder mostrar que esse negócio faz sentido, né? E a gente conseguiu, depois que já tinha mais ou menos um processo, mas era aquela coisa de meio call center, né? Aquela ligação, lista, aquela bagunça danada lá, sem processo nenhum, aquele negócio bagunçado. E aí a gente falou, não, vamos montar um negócio. E aí peguei o Pipe Drive, né? Cara, beleza, agora vamos colocar aqui, vamos tentar organizar, montamos as etapas. No início não entendi muito sobre esse né? negócio. Não, o Pipe Drive é luxo. Totalmente.
E aí, aquele negócio assim, beleza, aqui tem as etapas, mas não estava muito claro o que era gatilho de passagem, se fazia assim, o que validava ou não. Mas enfim, demos uma organizada lá e falou, então aqui nessa etapa aqui tem que qualificar, vamos usar spin, eu li esse negócio de spin aqui, funciona, tem que ter situação, problema, implica, necessidade, marca agendamento. Montamos esse negócio lá. E aí, de repente, né, por sorte da vida, deu certo. Né? Começou a dar certo o processo. Então, o marketing, na época, o Rafael, que era o meu sócio, ele cuidava dessa parte de atração. Ele era o marketing, né? Eu era a venda no negócio lá, e algumas pessoas já faziam isso, e a gente chegou a fazer um número que eu me recordo, a gente fez 54 contratos no mês. Eu falei, cara, agora esse negócio tá parecendo ter, tá com cheiro que vai dar certo, né? E de lá para cá, o que a gente fez foi organizar mais, né? Estruturar a empresa. Então, a empresa foi uma das coisas que eu acho que talvez o maior aprendizado como startup, é que na maioria das vezes o que eu percebo, né, de startups, as empresas elas crescem por produto, né? Então vai inchando a parte de TI, produto, e tipo não vende nada, né? Mas está lá crescendo e tem um baita de um produto lá, mas nada. A gente, pelo contrário, né? Eu falei, cara, esquece esse negócio de produto, faz com que tenha aqui o basicão, né? Tipo, e era muito simples o sistema na época lá. Tinha quase nada, nem emitia nota fiscal, só para ter uma ideia, né? Tipo, quase nada a gente fazia na época lá. Mas resolvia um problema que era fazer a gestão para óticas, né? Focado especificamente para ótica. Então, de 2016 até 2017, mais ou menos, a gente conseguiu montar essa máquina. E o maior problema que eu tinha, como um cara de exatas, né, era ter os números na ponta do lápis ali, né? Na época, antes era um pouco do lápis, depois um pouquinho na planilha. E aí, isso foi uma das coisas que todo mundo me falava, olha, primeiro você tem que estruturar, depois precisa deixar o time mais organizado e tal, e aí você começa a pôr um playbook e começa a fazer a parte de coach, né, faz forecast e tal, e eu fui lendo um negócio e eu soube também muito do by the book, né, vamos executando cada uma das coisas para eu poder ter. E eu cheguei na última etapa lá, que era ter previsibilidade e escalar, né. Eu falei, cara, beleza, para ter previsibilidade aqui, eu comecei a fazer umas contas, né, um cara muito bom, um cara de exatas e bom de matemática, e mão na massa eu comecei a fazer isso. E aí o que eu comecei a olhar, falei, cara, como é que eu faço para poder prever que isso vai dar certo, né? E aí, obviamente, o que eu estava fazendo era pegando o passado para a gente prever o futuro, né? A forma mais assertiva que a gente tem para poder fazer isso é você pega o histórico do cara, você vê a taxa de conversão, você vê o que ele consegue fazer, em quais etapas ele é bom, para ele saber a taxa de avanço, você consegue verificar essas coisas. Isso automaticamente, o que acontece é que você fala, bom, esse cara tem essa quantidade de negócio aqui, provavelmente ele vai fechar isso aqui. Eu comecei a fazer isso numa planilha, que eu tenho ela até hoje, mas eu não uso mais, eu guardo eu falo que é o meu acervo digital, sabe aquele negócio que você guarda com carinho, né? Aquelas planilhas que você guarda com carinho, que você não quer descartar, né? Eu tenho essa planilha, ela chama Espada Justiceira, né? Para quem conhece o Thundercat, a Espada Justiceira dava visão além do alcance, né? Então, essa era a ideia, né? Tipo, de conseguir prever o resultado. E aí, assim, funcionava muito bem, porque eu começava a analisar e falar, cara, esse cara não bate a meta, esse cara não vai conseguir chegar lá no final, ele precisa de mais lead, a taxa dele tá baixa. E isso foi acertando bastante. E aí eu comecei a pensar, o que eu fazia normalmente, né? Eu olhava isso praticamente diariamente. Então, eu olhava, pegava o pipe que dá relatórios para poder fazer isso, né? Então, eu pegava a taxa de avanço dele, e aí eu jogava, contava quantos negócios que o cara tinha lá e fazia uma atualização. Só que isso começou a tomar muito tempo, o time começou a crescer e você fazer isso em escala começou a ser complicado. Falei, vou pôr a mão na massa, né? Vou tentar, sou cara de tecnologia também. E aí comecei a fazer algumas integrações com o Pipe Drive. Então, eu comecei a buscar muito dessas informações de forma automática. Então, essa forma automática de trazer as informações, então eu pegava, consultava o passado do cara, olhava o presente dele e falava, olha, funciona ou não funciona, vai ou não vai conseguir atingir a meta. Né? E isso foi evoluindo de uma certa forma até o ponto de isso virar realmente uma ferramenta interna para a gente fazer a gestão. Né? Então, hoje, tem o Rafa, que é o gestor nosso de vendas, o que ele faz? Cara, ele bate um olho num dashboard e fala, esse cara aqui tem lead, esse cara bate, esse cara chega até tanto, esse cara não tem, esse cara que eu vou focar a energia, esse cara está com a taxa de conversão baixa, ou seja, é um dashboard para tomada de decisão. Né? Então, isso ajuda bastante quem realmente já tem uma operação maior para poder fazer isso, é a parte que demanda mais tempo do gestor, né? Porque ele precisa saber em quem que ele vai dar foco. E ele não pode ir muito no achismo, né? Claro. Eu falo que
eu tenho alguns jogadores de futebol que eu dou nomes como vendedor, né? Então eu tenho o cara que é o Romário, aquele cara que não treina bem e tal, mas gosta e, tipo, joga bem, a hora que ele precisa fazer gol, ele faz gol, mas ele não gosta de jogar. E é o cara que sempre tá pronto. Esse cara é um cara impossível de prever, porque ele é muito inconstante, né? Então isso é ruim para uma operação. Quando você tem caras que são muito fora da curva, mas esse cara não consegue te dar uma previsibilidade, é aquele cara que você começa o mês e fala, esse cara não bate a meta. E no final do mês o cara estoura a meta, né? Isso, por mais que a gente ache, pô, eu quero um cara desse, mas não é um cara bom. Por quê? Porque um dos elementos da previsibilidade chama-se constância, né? Não adianta você querer ter previsibilidade se você não tem mais constância. Então, o ideal é você ter vários vendedores que esses caras consigam te entregar basicamente o mesmo tanto todo mês. Obviamente que você quer realmente que cada um consiga bater a meta ou estourar a meta. Mas quanto mais constante, melhor. Então, quando você tem... E aí eu comecei a colocar adicionar outros indicadores, né? Que é o quanto que esse cara faz variação. Se esse cara tem muita variação, ele tem menos previsibilidade. Se esse cara tem mais, a variação dele é menor, você consegue prever melhor isso, né? Então a gente foi afinando isso ao longo do tempo. E aí, para conseguir chegar... Hoje a gente tem uma quantidade... Eu tenho um histórico de setembro de 2017 até hoje. Eu tenho uma foto diária de todo dado do vendedor, né? Então eu sei qual que é a taxa de conversão. Você pergunta aí, qual que era a taxa de conversão em outubro de 2018 do fulano de tal. A gente tem essa informação. Por quê? Porque a gente foi batendo a foto. E hoje eu tenho um histórico, já um banco de dados rico de informação, que a gente começa a olhar esse histórico para conseguir prever o futuro, né? E aí a previsão como a gente conseguiu fazer isso, em 2018, e eu acompanhava isso mais na planilha, e eu tenho uma foto gravada disso aí, dos 12 meses do mês, 10 a gente acertou, né? Então, estava bem próximo ali do que ia ser a meta ou não. A gente errou muito para baixo, a gente errou muito para cima, né? Mas a maioria a gente estava muito próximo ali do que a gente estava vendo que ia bater a meta, ou se não ia bater a meta, se estava próximo, se não estava próximo. Isso ajuda principalmente em uma operação onde você precisa de tomada de decisão muito rápida. Se você for ficar parando para poder falar, cara, e aí? Como é que tá esse cara? Tá bom ou tá ruim? Aí você vai lá, olha o número, pede opinião para ele e tal, né? E o vendedor sempre fala, né? O vendedor é o cara otimista, né? Que diz, não, vai dar certo. Não, vai. Esse cara que fecha dá certo. Mas a hora que você olha o histórico, né, você vê que aquilo realmente pode não se concretizar. Então você tem que ter o qualitativo dele, mas você tem que ter o quantitativo, que é realmente o que ele consegue fazer, né? A possibilidade que ele tem. Então, isso, de uma certa forma, para o gestor, é uma tranquilidade, era a tranquilidade que eu queria ter, que era bater e falar, cara, faço ou não faço a meta? Se eu não faço, o que eu preciso fazer para conseguir, né? Então, para quem que eu tenho que ajudar? Quem que eu vou precisar dar mais energia e mais atenção para ajudar esse cara a fechar? Então, a gente conseguiu chegar nesse estágio, que é um grau de maturidade de uma operação também mais avançado, né? A gente percebe que nem todo mundo consegue ter esse grau de complexidade numa operação. Todo mundo fica ali sempre no dia a dia, mas o importante é que isso dá uma facilidade para poder tanto saber o quanto de energia que você precisa colocar, ou se você tem uma parceria com o marketing, ele fala, olha, cara, eu preciso de mais oportunidade, mas da mesma forma que você fala que você precisa de oportunidade, se você tem uma taxa de conversão baixa, então você está queimando dinheiro, isso é ruim para a operação. Então, a gente consegue ter esses números aqui e exatamente conseguir equilibrar para que eu possa realmente investir em talvez colocar mais energia e trazer mais lead para a operação, se a questão da taxa está aumentando. Se ela está boa, eu posso conseguir colocar mais. Não faz sentido eu colocar com alguém que tem uma taxa boa. É muito complexo para a gente poder gerir tudo isso, né? Mas no final das contas, se a gente trabalha mais com dados, a gente é mais assertivo. Claro. Só um comentário rápido, Roberto. Primeiro é o seguinte, galera, eu tirei os comentários aí, então vou pedir uma coisa, galera, turbina aí o coraçãozinho para a live chegar em mais gente, e antes do fim lá, eu vou liberar os comentários para olhar as perguntas, então quem tiver pergunta, coloca lá. E cara, tu já entregou um monte de conteúdo aqui, um monte de coisa, mas eu queria só pontuar algumas coisas que você falou já, cara, muita coisa rica, e eu quero, cara, trazer esses marcos de aprendizados assim para a galera. O primeiro é o seguinte, que é a base até do tema que a gente trouxe. Assim, para você, só essa definição eu acho que é importante. Assim, o que é a previsibilidade de fato, né?
E você explicou o que você fez aí, cara, desde a planilha até e tal, mas a gente está falando de forecast, né? Ou seja, você tem um forecast previsível, né? Aí e tal, Sim. né? Explica um pouco para a galera esse conceito, tá? O que é a previsibilidade e onde tu aplicou isso de fato no funil, só para a gente contextualizar um pouco melhor para a galera, Robertão. Tá. Então, assim, qual que é o problema, né? No começo das contas era qual que é o problema. Então, quando eu estava na operação, eu como gestor, o meu maior problema era saber, e aí, bato ou não bato a meta? Tipo, tenho quantidade de lead suficiente, não tem? Quem está mais próximo não está? Então, essa informação para o gestor, ela é muito rica. E quando eu estava montando essa operação, eu fui conversar com os gestores, eu perguntei para todo mundo. Na maioria eu compilei isso em 3 coisas. Primeiro é ter processo, depois você ter material, insumo, que é ter lead, e depois você conseguir acertar que você vai bater a meta ou não vai bater a meta. E todo mundo tinha os 2, mas não tinha o terceiro. Né? Eu falei, cara, a gente precisa buscar isso. E ter previsibilidade é exatamente isso. Você tem uma energia, né? No seu dia todo você tem uma energia, você não consegue mandar energia para tudo quanto é lado, então você vai focar energia em alguma coisa, e você precisa realmente saber, cara, numa operação que eu tenho, por exemplo, de 5, 10, 20, não dá para dar atenção para todo mundo. Então você tem que olhar e falar, cara, quem precisa de atenção. E aí, obviamente, a primeira coisa é você vai olhar para quem precisa de atenção e fazer um forecast. E quando você vai fazer forecast, por exemplo, quando você tem uma operação menor, você consegue fazer um one-on-one. Você senta com o cara e fala, e aí, como é que tá? Faz o pipe review, né? Dá uma olhada no pipe, esse cara vai, não vai e tal. Quando você aumenta a operação, só tem um jeito de você conseguir fazer isso mais assertivo. É pôr mais gestor. Você vai pôr mais gente para poder fazer isso. Né? E isso toma tempo. E, obviamente, você aumenta a questão do custo da operação. Então, para ter previsibilidade e isso ser mais assertivo, o que eu fiz foi automatizar todo esse processo. Né? E aí, isso fica mais fácil. Por quê? Porque ao invés de você ficar fazendo essas contas, e não é uma conta simples de se fazer, que, não, beleza, vou pegar... Cara, buscar a taxa de conversão do cara dos últimos 30 dias, que é o que a gente faz, é você entrar lá, por exemplo, no Pipe, olhar, colocar os últimos 30 dias, olhar a taxa de avanço, ver o quanto que ele avança, ver o percentual. Isso é uma conta muito complexa. E outra coisa, normalmente, pessoas de vendas não estão muito interessadas em ficar fazendo conta. O que você precisa fazer, cara, sim ou não. Né? É 0 e 1. Tipo, bate ou não bate a meta, se não bate, qual que é o valor que você precisa? Tipo, quantos leads que ainda eu preciso para conseguir completar minha meta? Então, dá previsibilidade, eu chamo que dá previsibilidade é dar tranquilidade. A tranquilidade não é que, tipo, não, eu sempre vou bater a meta. Não, é a tranquilidade de saber aonde eu vou focar a minha energia. E previsibilidade é olhar para o futuro, né? Olhar para frente e falar, olha, o que eu já fiz do passado, com o insumo que eu tenho hoje, que é a quantidade de lead de negócio em cada uma das etapas, se eu projetar isso no futuro, com o meu histórico do passado, o quanto que eu consigo fazer. Né? Então, basicamente, se a cada 100 caras que eu falo, eu fecho 15, eu vou olhar de novo se eu tenho 100 caras para poder fechar 15. E claro que tem algumas etapas, quanto mais esse cara avança, automaticamente o que vai acontecer, ele está mais próximo, tem mais probabilidade de fechar. Né? Então, por exemplo, o cara que começa no funil com 15% de taxa de conversão, que é o quanto que a cada 10 caras que ele começa lá, 1,5 fecha, 2 fecham nesse caminho, a cada etapa que ele vai avançando, ele tem mais chance. Então, por exemplo, um cara que está na etapa de pagamento, ele tem talvez 95% de chance de fechar, do cara que está no começo, que ele tem 15%. E o que você tem que fazer é olhar para todo esse funil seu, em cada etapa você aplicar essa probabilidade. Quando você aplica essa probabilidade, você olha para o todo e fala, cara, beleza, eu tenho essa probabilidade de fechar tanto negócio. Então essa é a previsibilidade, né? Olhar para o passado, o que você tem no futuro, no presente e projetar o futuro. Animal. Cara, bem mais claro. Agora sim, dentro disso, dá um pouco uma esclarecida, Robertão. Você já falou um pouco por alto, mas assim, se você tivesse que listar os itens, quais são os itens de fato que você analisa? Você analisa individual? Eu sei que quando você fala de forecast, tem algumas coisas que você tem que fazer basicamente, né? Você não pode olhar o todo, tem que ver, cara, performance individual e tal. Então, dá uma esclarecida um pouco em quais alimentos você analisa, e aí você tem, cara, uma espécie aí de growth, né, cara? Você desenvolveu uma forma de fazer isso automático, que a gente sabe que um dos gaps que o Pipe teve até hoje é a questão de relatórios, dashboards e tal. Né? Eu sei que você usa o Pipe Drive lá, e a grande maioria da galera que usa tem essa dificuldade de enxergar dashes ali, até porque não sabe nem o que procurar às vezes, né? Então, cara, dá uma esclarecida assim, entrando um pouco mais, cara, abusando de você aí, no bom sentido, cara, quais são os itens que você olha para compor? Tipo, eu olho uma análise sempre dos últimos 30 dias, ou compara com os meses, porque, cara, eu sei que tem mês que tem sazonalidade.
que pode implicar nesse resultado. Então, se eu comparar os 30 dias do mês tal, cara, pode ser um mês diferente do que os 30 dias do mês Y, né? Então, como é que tu compõe essa análise aí? Isso tem um item que é muito importante, que às vezes a gente acaba desprezando, que é o ciclo de venda, né? Qual que é o tamanho do meu ciclo de venda? Então, se eu tenho um ciclo de venda muito longo, esse período de analisar, ele tem que ser mais longo, né? Okay. Quando você tem um ciclo mais curto, você pode ter uma avaliação mais curta de tempo. Então, no nosso caso, o ciclo da venda, ele gira em torno de 7 a 10 dias, né? Então, basicamente, o nosso processo é o seguinte, o cara entra, faz uma solicitação de testar o sistema, né? Pede um trial do sistema. Isso cai na primeira etapa, que é uma etapa que a gente chama de pré-qualificação, que a gente pega as informações que esse cara já consumiu e tal, eu entendo o que ele já fez e tento estabelecer a primeira conexão, que é ligar para ele e falar, olha, você se cadastrou para poder testar, e nessa avaliação você falou para mim que você tinha um problema, a gente pega o problema principal que ele fala, né? A gente coleta essa informação lá, eu preciso emitir nota, eu preciso controlar estoque, eu preciso, sei lá, melhorar minhas vendas e tal. Eu pego isso aqui e faço essa etapa de qualificação. Então, na etapa de qualificação, eu tento realmente entender qual que é o problema que ele tem, o que ele quer resolver e o quanto urgente isso é para ele. Né? Que a gente está falando mais dessas questões dos gatilhos. A partir daí, a gente marca uma demo, faz uma apresentação com base no problema que ele tinha, entra numa etapa de negociação e uma etapa de pagamento. Então, eu tenho 5 etapas, basicamente, do nosso processo. E nessas 5 etapas, eu tenho a quantidade de dias que normalmente esse cliente... esse lead percorre, né, durante esse período, que gira em torno de 7 a 10 dias, mais ou menos. Beleza. Então, eu tenho um ciclo da minha venda, que é importante. A outra coisa é o meu ticket médio, né? Então, é importante para você ter previsibilidade não só de quantidade, de volume de negócio, você quer ter probabilidade de dinheiro, o que você precisa também é saber ticket médio. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente adiciona o ticket médio da venda que a gente tem, e aí, com base nesse ticket médio, eu consigo prever. Né? E eu tenho que fazer isso desde o início. Não adianta eu colocar o valor do meu negócio na etapa de negociação. Né? Então, não faz sentido. Né? Eu só tenho previsibilidade de dinheiro em cima de etapa de negociação. Todo outro restante de dinheiro provável, eu estou descartando. Então, eu preciso também fazer isso. Então, ticket médio, em todas as etapas, independente, o que você tem que fazer é, bom, normalmente, vamos supor, se alguém trabalha com plano, normalmente eu tenho um plano, é o plano, sei lá, no nosso caso aqui, né? O plano de gestão, ele custa 169. Cara, eu começo com ele. Pode ser que no meio do caminho esse cara precise de um plano melhor ou ele precise de um plano menor. E você faz isso ao longo do tempo. Mas do total, você tem que ter exatamente essa questão de, tipo, qual que é o ticket médio que eu tenho para poder fazer essa previsibilidade. Beleza. Então, eu tenho ciclo de venda, eu tenho previsibilidade e tenho outro item importante que é o dia que eu tô. Né? Então, se meu ciclo de venda, por exemplo, ele tem... um mês, e é hoje, o cara, eu começo minha relação com ele hoje, eu não vou, no final do mês, conseguir fechar ele. Eu tenho um mês de ciclo, então provavelmente só no próximo mês que eu vou fechar. Então, eu também tenho que analisar quanto tempo demora para esse cara percorrer toda essa jornada, e aí, com o tempo que ele gasta, eu vou saber se ele dá para chegar, e aí eu tenho que saber qual que é o dia que eu fecho, né, a minha meta do mês. Então, no nosso caso, a gente faz do dia 1º até o último dia do mês, a gente compõe isso aqui, e eu olho, esse cara começou hoje, ele chega até o final? Se ele não chega, ele chega até aonde? Então, se ele chega, por exemplo, só até a etapa de negociação, ou só a etapa, eu vou descartar ele, e eu também não vou prever que ele vai conseguir fechar esse mês. E aí é um outro elemento. E aí você tem a taxa de, não só a taxa de conversão, né, que é a taxa geral, mas é a taxa de avanço. Por quê? Porque ninguém avança na mesma velocidade, isso de tempo, e nem na proporção que cada vendedor, né? Cada um tem a sua... Tem vendedor que é um cara que ele é muito bom na qualificação, né? Tem um cara que é muito bom na negociação, então ele avança mais ou menos. Então, todos esses itens são avaliados. E eu sei quanto que cada um avança pelo período anterior que ele teve. Então, eu tenho essa questão também de taxa de avanço por período em cada uma das etapas. Então, quando você pega todos esses elementos, né, você bate tudo isso no liquidificador lá, né? E aí, quando você faz isso, você consegue montar todos esses itens aí, juntar tudo isso aí, montar essa matemática que eu falo aí, né? Que é uma mágica que você faz, que é juntar cada elemento em estágio que ele está, no momento, com o valor e a probabilidade dele chegar até o final. E aí, quando você junta tudo e faz as etapas, você tem um valor único, que é, cara, você tem X negócios, então, por exemplo, dos 100 negócios que você está trabalhando lá, você vai conseguir fechar, por exemplo, só 20 nesse mês,
e com o seu ticket médio que tem em cada uma das etapas, isso aqui vai gerar X mil reais para você. Então, de forma geral, é isso que a gente faz aqui para poder analisar. Cara, animal, e aí o direcionamento é exatamente descartar e tirar o esforço daquele lead que você sabe que não tem previsão de fechar dentro desse ciclo, né? Uhum. E aí, cara, beleza, você foi lá e viu que o que você tem de forecast não vai ser suficiente para bater sua meta naquele mês. E aí, quais são as ações que você costuma trazer para a galera? Normalmente, o que a gente sempre olha para essa questão do forecast, e é a parte importante, é assim, eu não posso também, e hoje a gente está olhando isso com muito mais atenção, que eu não posso ficar simplesmente dando lead para alguém que, por exemplo, não está entregando um resultado legal. Então, o que pode acontecer é o seguinte, é um cara que está descartando muito lead, ele está queimando muito, a taxa dele está muito baixa. O que vai acontecer? Esse é o caso clássico do balde furado. Quanto mais você enche, mais ele sai. Então, você não pode fazer isso. Né? Então, hoje ainda é difícil pelas ferramentas que a gente tem, né? Que a gente usa aqui a RD para a parte de automação de marketing e o Pipe, para conseguir tentar distribuir isso de forma que eu consiga olhar a taxa de conversão e oferecer mais lead para quem converte mais. Né? Isso, você vai olhar, por exemplo, você tem um cara lá, você tem 5 caras para bater o pênalti, você vai pôr o cara que mais erra? Não, você vai pôr o cara que mais acerta. Independente, quando você põe o goleiro, né? Você põe o Rogério sendo para bater o pênalti, não é porque ele é goleiro que ele não faz gol. É um cara que tem uma taxa de conversão de gol muito alta. Então você vai pôr o cara para poder fazer isso. Agora, se o cara tem uma taxa de conversão muito baixa, não faz sentido. Porque toda vez que você toca pro cara, o cara não chuta pro gol. E você tá perdendo, você tá desperdiçando. Em cima disso, cara, como você lida com os problemas do time em relação a isso? Porque às vezes tem reclamação, né? O cara fala, pô, mas dá mais lead pro outro e tal. Como é que você lida para não gerar esse problema? Eu acho assim, essa é a briga eterna, né? Tipo, eu acho que tem 5 anos numa operação dessa e é muito difícil de resolver. E o que a gente tem que fazer é mais a questão da conscientização. Né? O que você tem que explicar pro cara, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente tem a filazinha, né, que vai rodando, né, vai caindo de forma sequencial para cada um. Mas eu percebo que tem um cara que está com uma taxa muito baixa, né? Você não pode simplesmente, tipo, você pode tirar do cara, né? Mas não é o ideal. Mas o que você tem que fazer é olhar e entender qual é o motivo. Né? Por que esse cara tá queimando muito lead, né? E para poder fazer uma análise, o que você vai fazer descobrir primeiro em qual que etapa que ele está perdendo mais. E aí, automaticamente, quando você olha a etapa que ele perde mais, você vai naquela etapa e fala por qual motivo ele está perdendo mais. Então, vamos supor que o cara está perdendo na etapa de qualificação e pelo motivo de ele não estar conseguindo extrair realmente a dor do cara, né? O cara não consegue entender. Provavelmente, esse cara precisa ser treinado. Né? E aí esse treinamento é muito importante, por quê? Porque se você não tem um cara treinado para poder qualificar, e é onde você realmente extrai mais valor naquele momento, passa a ser um problema. Da mesma forma, quando você tem um cara que está perdendo muito na negociação, esse cara não, ou esqueceu de trazer urgência no início, ou na hora de apresentar esse cara está se embolando muito e não consegue, tipo, falar preço, e aí isso passa a ser um negócio difícil para ele, você tem que treinar exatamente isso. Então, simplesmente tirar não resolve o problema. O que você tem que fazer é analisar o motivo que aquilo está acontecendo e aí atender mais cirurgicamente. Né? E aí é o momento de você fazer o one-on-one com o cara. Mostrar, olha, você está deixando muito vazar nessa etapa aqui e por conta disso a gente vai te treinar exatamente nesse problema aqui para resolver. Animal. Ou seja, é fazer a gestão de fato, cara, orientado a dados, para você conseguir saber, cara, quantitativo e qualitativamente onde está o problema e atuar nele. Agora, cara, uma outra pergunta. Deixa eu só, cara, ver se eu ativo os comentários aqui, porque, cara, eu tirei os comentários, a galera tá silenciada. Cara, nenhuma pergunta por enquanto, galera. Porra, conteúdo demais até aqui. Eu acho até que, cara, pro cara que tá lá no nível básico, beleza, como eu faço isso, né? Mas vamos deixar essa resposta um pouquinho mais para frente. Eu queria te perguntar uma coisa. Roberto, nessa linha mesmo que você falou, cara, a gente sabe que, assim, eu sempre vou ter pessoas top performance, que são os caras fora da curva que você falou. Tem, cara, uma galera que vai estar sempre na média e tem uma galera que eventualmente vai estar abaixo da média que você estabelece, né? Quando tu faz essas análises, cara, tem algumas dicas, né, de como você vai trabalhar o teu funil, ou seja, quem é o cara que você vai sentar do lado para apoiar ele no forecast dele, quem é o cara que tu vai chamar para o one-on-one para resolver isso de um jeito, cara, mais
mais profundo, né? Uhum. Então tem algumas teorias do tipo, né? Pô, você não vai gastar o teu tempo com um cara que está muito abaixo da média. Um cara que está muito abaixo da média é o one-on-one, é separado da operação porque ele pode ter uma dor mais profunda. Agora, um cara que está na média, se tu cola nele para apoiar, ele pode chegar lá no topo e atingir de um jeito mais fácil. Então, Uhum. os dados ajudam a gente a tomar a decisão, mas como que você trata aí na IP essa questão de, cara, em que momento você intervém, porque é um lance interessante que você falou, eu não posso tratar todos da forma igual, né? Eu não vou resolver o problema de todo mundo batendo Uhum. pipe. Também não vou resolver o problema de todo mundo fazendo one-on-one. Então, é saber em que momento interferir em cada situação, né? Uhum. Não sei se foi claro na pergunta, mas Aham. eu queria te ouvir em relação a isso. Isso eu acho que é muito de quem faz a gestão, né? Eu Uhum. falo que quando a gente contrata um técnico para treinar o time, né? Você não pode chegar lá e falar, não, eu quero que você treina desse jeito, né? Então, eu vou falar quando eu era técnico, né? Não, hoje eu não estou Boa. na operação direto, mas é o que eu sempre faço essa orientação. A primeira coisa que eu acredito muito é o seguinte: quando você vai faz uma análise e aí você faz esse recorte e descobre quem está indo bem, quem não está indo. Assim, esse cara que está indo bem, o que você tem que entender é por que ele está indo bem, né? Então, vamos pegar um exemplo. Se um cara, por exemplo, ele está estourando de bater a meta, mas ele está com uma taxa de conversão de, sei lá, 5%, você fala, tem um negócio muito errado. Por quê? Porque é um cara que está queimando muito lead, mas uma taxa muito baixa. O que é o retrato disso, né? Como tem um histórico muito grande, você bate num cara que bate meta e taxa de 5%, é um cara que queima muito lead, ele tem um volume muito alto. Então isso é um problema. Ele é um cara que é um balde furado, né? Então isso realmente passa a ser um problema para a operação. O que você tem que fazer? Você tem que gerar escassez para ele. E aí, por incrível que pareça, a gente trabalha bem melhor na escassez, né? Quando falta lead para a gente faz isso. Então não adianta nada também você dar muito lead para alguém que não consegue trabalhar. Isso passa a ser um problema. Então você tem que entender que resultado final, o número final, se o cara tá ou não tá batendo a meta, não necessariamente é uma coisa que é um indicador positivo, né? Sim. Então você precisa olhar outros indicadores. Então, quando você vai para a taxa de conversão, você começa já a analisar isso aí. Quando a gente faz o recorte, né, o top performance, dependendo do cara, se ele é top performance e ele é constante, esse cara é o cara que, beleza, você pode contar com ele sempre está com um indicador bom, então provavelmente a taxa de conversão dele é boa, ele trabalha muito bem os perdidos, né? Aqui a gente, por exemplo, quase 30% dos ganhos que a gente tem são perdidos dos outros meses, né? Então recuperar o perdido é uma coisa muito boa. Então é um cara que tem muito relacionamento, ele pede muita indicação, então ele já tem uma constância, ele meio que gera as próprias oportunidades, né? Isso que é uma coisa importante, assim, o próprio vendedor ele vai gerando Legal. com a rede de contatos pedindo. Como que tu trabalha os pedidos aí? Eles são uma gestão que você faz ou cada vendedor trabalha os seus lotes? Como é que É, a funciona? gente tem, a gente tem uma forma de conseguir trazer, né? Então a gente tem um fluxo de automação que é a hora que ele dá o perdido, automaticamente a gente põe ele num fluxo e o marketing vai nutrindo esse cara para que em algum momento ele volte novamente, né? Então esse é o ponto que a gente Mas tem. ele Então, volta para o mesmo vendedor ou ele pode voltar para qualquer vendedor? aí ele volta para teoricamente é o seguinte, esse cara já está atribuído como vendedor, se ele voltar, ele volta para o mesmo vendedor, né? O Beleza. vendedor já fez um relacionamento lá. E o próprio vendedor, ele gera a lista dele, né? Então ele tem uma parte de perdidos aí, onde ele mesmo pode fazer essa gestão de pegar os perdidos dele, e a gente recomenda muito isso, né? De fazer isso no começo do mês, né? Pra você não começar o mês com... Normalmente o que acontece é no começo do mês você vai lá e espreme o pai para tentar queimar todo mundo, e até uma prática muito ruim, né? A gente chama de efeito sanfona, né? Você enche o pipe, esvazia o pipe. Isso é muito ruim. Então, trazer esses leads de volta para conseguir já trabalhar eles no começo do mês sem depender, sem esperar mesmo esse cara levantar a mão. Então, é uma coisa que faz muito sentido. E aí, quando você vai para a camada intermediária, que é o mediano ali, esse cara sempre tem alguma coisa para poder melhorar, né? E esse melhorar, você vai olhar, provavelmente, ou esse cara precisa melhorar talvez lá no final, que é a etapa, talvez ele está mandando muita proposta, mas não está fechando. E aí, normalmente, o que falta ali é trazer urgência, esclarecer os problemas, reforçar a necessidade que o cara tem. E aí você consegue depois avançar mais. Ou esse cara tem muito problema na qualificação. Então ele tem uma dificuldade muito grande de qualificar, de implicar. Acho que talvez
a maior dificuldade que eu percebo na maioria dos vendedores é implicar, e o implicar significa mostrar quais são as consequências desse cara não tomar uma decisão de mudar agora, né? E não é implicar de encher o saco do cara, né? Tem gente que acha que o implicar é ficar, não, mas se você não comprar o sistema agora, sua loja vai fechar, né? Tipo, não é isso, cara. É mostrar pro cara como consultor que, olha, seu futuro pode ser melhor, né? Seu futuro pode ser mais positivo do que agora, se ele estiver bom, ou você pode ter problemas que, se você continuar aqui, você vai acumular esses problemas, e depois, para resolver lá na frente, pode ser pior. Cara, esse é um bom ponto, porque cara, costumo dizer sempre, vender é oferecer, né? Mas o cara tem que dominar a arte de ser insistente sem ser inconveniente, né? Exatamente, E aí, cara, é uma arte, né? Conseguir fazer com técnica. Não é insistindo somente, né? Ser inconveniente, mas, cara, ser insistente, ser, cara, incisivo muitas vezes, mas com técnica. E realmente isso é uma arte, né? Uhum. E aí, assim, quando você faz essa avaliação, sempre tem alguma coisa que é possível melhorar. Tanto para o cara que é top perform, quem está na camada intermediária lá, e o cara que não está bem, né? E fazer essa análise também não adianta chegar pro cara e falar, cara, por exemplo, o cara que está lá embaixo, né? Cara, você tem que melhorar em tudo. Não, é impossível melhorar em tudo. Você vai pegar uma coisa que esse cara não está fazendo bem, e aí você realmente vai treinar ele para poder fazer isso. Então, assim, todos esses itens, né, essa previsibilidade acaba ajudando mais quando você começa a analisar isso, e aí você vai puxando essa barra mais para cima. E automaticamente, puxando mais para cima, você começa a ter mais conversão, e aí você consegue entregar mais resultados. Animal. Animal, e você acabou respondendo uma outra pergunta que eu fiz encorpada aí nesse assunto, que é o seguinte: não adianta você, na reta final do mês, pegar um cara que está lá embaixo e querer resolver todos os problemas para bater o resultado naquele mês. Não faz muito mais sentido apoiar um cara que está lá na média para cima, né? Porque esse cara que está muito crítico, ele não vai entregar o resultado que você precisa agora. Então, cara, trata ele à parte, foca em quem está da média para cima, porque a chance de você conseguir subir teu resultado é muito maior, né? Não adianta você querer salvar o time, né? Tipo, no final do mês. Você começa a fazer isso no começo do mês. Não, Exatamente. O que normalmente o que a gente faz por faltar previsibilidade, e aí o que você faz eu não tenho previsibilidade e vou no cockpit às cegas, né? Tipo, não tem nenhum indicador para poder fazer isso. Chega lá no final, o cara vai no feeling, né? Não, esse cara bate a meta, não bate e tal. E não é o que acontece no final das contas, né? Não, animal. Cara, até aqui nenhuma pergunta da galera aí, mas para a galera que vai assistir aqui depois, cara, se tiver perguntas, a gente tem tido pessoas fazendo perguntas para os especialistas. Cara, é fácil chegar até você, a gente responde essas questões, mas, por fim, você tinha comentado comigo sobre, cara, a forma que você automatizou esse negócio todo, né? Que é uma, cara, acho que é uma... eventualmente quem usa pipe, tem time grande, precisa gerir, dá seus pulos para conseguir fazer essa gestão, né? Mas, cara, eu achei muito interessante o que você trouxe. Explica um pouco para a galera o que você fez nesse sentido, como que você automatizou esse processo aí. Você comentou muito por alto lá no início, mas acho legal trazer essa visão para a galera agora. Então, assim, essa dificuldade de conseguir prever o futuro, ela tem várias complexidades ao longo do caminho, né? Então, a primeira coisa dessa complexidade é olhar para trás, né? E eu conseguir primeiro ver o meu passado, e ver o meu passado é olhar essas taxas de conversão durante um período que eu vou estipular. Então, para poder fazer isso, né, se você usa um CRM, por exemplo, o Pipe, o que você tem que fazer é ir lá, tirar um relatório, e nesse relatório, você fala assim, olha, me mostra como é que é o comportamento do Pipe do vendedor X nos últimos 30 dias, nos últimos 60 dias, você escolhe o período, né? Ele vai te mostrar o resultado disso tudo. Na verdade, a quantidade de caras que foram trabalhados, né, e o quanto que foi avançando por etapa. Então, o que você vai fazer visualmente, né, por exemplo, no caso do Pipe e dos outros CRMs mesmo, né, o que ele vai te mostrar quantos caras começaram em cima e o quanto que foi perdendo ao longo do tempo, né? E aí o que você tem é o quanto que você tem a taxa de avanço, né? Então, quantos por cento que avança de etapa em etapa. E aí você tem que fazer uma conta. A conta que é a taxa de avanço é por etapa. E o que você precisa qual é a probabilidade que o lead, por exemplo, que está na etapa 1, chega até o final.
E para poder fazer isso, você tem que fazer uma conta de trás para frente. E aí essa entra a primeira complexidade, que é, se por exemplo na última etapa você tem 90% de taxa de avanço, então teoricamente da penúltima para a última você tem 90% de chance de fechar. Então, por exemplo, no caso da etapa de pagamento para fechamento, de fato, né, que é o ganho, então teoricamente você tem 90% de chance de fechar. Quando você dá um passo para trás, o que vai acontecer é que, por exemplo, se você tem 80% de chance de avançar da antepenúltima para a última, então você tem 80 mais 90. O que acontece é que você vai fazer um multiplicador, porque eu tenho 90 aqui e eu tenho 80% de 90. Então, o que eu tenho não é 80% aqui, eu tenho 80% de 90%, que é 90% que eu tenho aqui. E o que você tem que fazer é começar a fazer essa conta de trás para frente, até chegar na primeira etapa, e essa primeira etapa é exatamente o quanto que é essa taxa de conversão geral. Então, quando você faz isso, você começa a fazer conta. Agora, o que você tem que fazer é tirar esse relatório, colocar esses números e começar a fazer essa conta de trás para frente. Beleza. Quando você tem isso, você tem a probabilidade de avanço, né, de fechamento, na verdade, de cada etapa. Então, por exemplo, você tem 5 etapas, você tem o quanto que cada cara que está na etapa, por exemplo, o cara que está na etapa inicial, ele tem, vamos supor que o funil dele de conversão é de 15%. Ele vai para a segunda etapa, ele passa a ter, por exemplo, 23%. Ele vai para a segunda etapa, ele vai para a terceira etapa, ele vai ter, talvez, sei lá, 60%. Depois ele vai para a quarta e passa a ter 87%. Depois ele tem 95%. Quando você faz essa conta, beleza. Então você chegou qual que é a probabilidade que o cara tem de fechar por etapa. O que você tem que fazer agora? Agora você tem que entrar lá no Pai e falar quantos caras tem aqui? Ah, tem 100. É 15. 100 vezes 15, 15%. Ah, tá. Quantos caras tem aqui na segunda etapa? Ah, tem 30 vezes. O cara tem 30, né? 30 vezes a probabilidade que ele tem aqui com a quantidade que ele tem, eu vou ter, sei lá, 27 caras. Depois eu vou fazer vou na terceira etapa, vejo a quantidade que tem e multiplico. Aí você pega o quanto que deu em cada um, soma tudo, e aí você fala, isso aqui que tem no pipe para poder fazer isso. Isso é muito complexo, né? Agora pensa você fazer isso todo dia. É muito difícil de fazer, não é um negócio muito simples, né? Primeiro que, normalmente, a gente não tem tempo para poder fazer isso. Segundo, que provavelmente se você pega um número errado, você ferra com o negócio todo. Ferra tudo. Então, é muito difícil. Olhando para isso, e aí eu comecei a fazer isso, isso já tem anos que eu faço, eu falei, cara, eu preciso fazer isso para mim internamente, enfim, aqui internamente a gente faz isso, hoje bate uma foto todo dia, a gente tem isso meio que até online em algumas situações, mas eu falei, cara, eu preciso ajudar mais gente, né, porque eu sinto isso na pele, muita gente eu acho que sente isso na pele, e pela facilidade de desenvolvimento eu acabei criando isso, né, então, por exemplo, quem usa Pipedrive, e aí tiver interessado em ter essa previsibilidade aí, né, quiser mandar uma mensagem para mim, enfim, pode ser aqui no Instagram depois, ou no LinkedIn. Não, me achar no LinkedIn. Vamos fazer melhor, né? Quem tirar uma foto aqui com a gente, cara, assistindo nossa live e postar, marcando lá o nosso Insta, a gente vai mandar esse conteúdo pra galera lá. Pode ser? Pode. Não, tipo, mandar a ferramenta, né? Tipo, o cara conseguir fazer isso de fato. Ele conseguir olhar e falar assim, cara, eu quero fazer o forecast com o meu vendedor, né? E eu quero, em 3 passos, olhar e falar, cara, quanto que esse cara tem de lead aqui, se realmente isso é suficiente. E aí é uma ferramenta mesmo que você desenvolveu. É uma ferramenta que eu desenvolvi. Ela está no estágio inicial, eu estou pegando mais, colhendo feedback, porque era um negócio que eu usava internamente, só para mim, e eu resolvi disponibilizar isso. Eu já até conversei com o estoque lá no Pipedrive, cara, eu quero ajudar mais gente a ter o que eu tenho hoje, né? Esse benefício que eu tô fazendo aqui, eu acho que é possível ter para mais pessoas. Cara, eu aqui na Salesforce já quero ver esse negócio. E, cara, esse viral eu já boto para todos os clientes aqui. Salesforce, mas, ó, então, você que está assistindo agora, ou que vai entrar e assistir aqui a live, se você quiser, cara, a ferramenta, vou dizer, de dashboard, de acompanhamento que o Roberto desenvolveu, tira a foto aqui dessa livezinha lá, aqui assistindo agora, ou depois, marca nós, que a gente vai enviar isso para você. Show? É isso aí. Fechado. Combinadíssimo. Boa. Animal. Cara, galera meio tímida de pergunta hoje. A gente trocou o horário da live também, Roberto. A gente fazia sempre às 19 horas, trouxe para 11h30. É um teste que a gente está fazendo. Então, acho que um pouco da galera que a gente tem sempre lá no ar acabou perdendo esse horário. A gente vai ver como vai fazer. Mas, cara,
Animal o conteúdo, riquíssimo, riquíssimo. Perguntas que vierem depois aí eu trago para você. Cara, a gente tem aí uns minutinhos ainda. Porra, se tivesse que trazer umas considerações finais suas aí, eu acho que dá esse tempo para você fazer isso. Mas eu tenho uma pergunta para você, cara, que eu tenho feito para todo especialista, que é assim, na sua opinião, cara, o que é um vendedor de sucesso? Se você tivesse que falar as características desse cara, até comparar ele, falar, pô, quem é um exemplo de um cara que é um vendedor de sucesso para mim? Quem seria? Quais as características? Fala para nós aí. Legal. Primeiro, eu acho que é importante o conceito do sucesso, né? Que é sucesso para mim pode não ser sucesso para uma outra pessoa. O que eu acredito, assim, o vendedor, que eu acredito que é o cara que eu posso falar, cara, esse cara é um cara muito bom, né? A primeira coisa que eu olho para um vendedor e vejo como destaque não é se ele estoura muito a meta, mas se ele é mais constante. Então, para o gestor, o mais importante não é um vendedor que é o cara top performance, que tipo assim, o cara estoura a meta no mês e no outro mês ele vai lá embaixo. Isso é muito ruim, porque isso não dá previsibilidade. Para uma operação, isso é muito difícil. Então, a partir do momento que você tem um cara que bate um meta, tem um mês que ele tá muito bom, é aquela coisa assim, né? O cara é o cara de luva, né? Pô, tô muito felizão, tá? O cara vai lá e estoura a meta. Aí tem um mês que o cara tá de saco cheio, ganhou muita grana no mês passado, não quer trabalhar, aí o cara vai no mesmo nível. Não é legal. É o Romário. Né? É o Romário, exatamente. Ele faz gol quando ele quer e pronto, acabou, né? Então, isso e é ruim porque se você tem esse cara como espelho, né? Tipo, esse cara é o estrela do negócio, você não pode se espelhar num cara desse. Por quê? Porque é um cara que não tem uma boa prática. E se você promove ele, promover não é promover financeiramente ou de cargo, mas se você fala muito bem desse cara, todo mundo vai querer ser igual a ele, mas todo mundo vai seguir a prática dele. Então, eu não acho que é um cara, para ter sucesso, seria um cara que fica nesses altos e baixos. Então, um cara constante, ele pode não estar entregando meta talvez todo mês, mas é um cara que ele está bem próximo ali. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre tem um indicador que é, olha, no mínimo você tem que me entregar isso aqui, que eu espero você 100% da meta, obviamente, mas eu espero pelo menos o mínimo. Menos que isso não é aceitável. Então, acho que a primeira é isso aqui. A outra característica que eu gosto muito é a questão do accountability, né? É o cara que não põe a culpa em ninguém. A meta é dele e ponto, acabou. É o cara que não reclama do marketing. Não é que eu estou falando não de reclamar, mas a reclamação é a crítica positiva. É o cara que fala, os leads tá tudo ruim, o marketing só faz campanha ruim, o cara que não... Isso é muito ruim. O cara que chama a responsabilidade para ele e fala, cara, eu estou recebendo muito lead com a característica desse jeito aqui, e eu acho que não está funcionando, que a campanha está errada, porque essa campanha talvez está gerando um lead que não tem fit, ou que talvez o cara está entendendo. Esse cara chama a meta para ele e fala, cara, eu não dou conta de vender para esse cara aqui, me dá outros caras aqui. E o cara vai prospectar, enquanto talvez em algum momento o marketing fez uma campanha que não está funcionando, ele vai lá na lista dele de perdido e vai, cara, a meta é minha, se tem lead ou não tem, é o cara que tem a responsabilidade, entendeu? De entregar isso. Isso, para mim, eu acho que é um cara também que tem sucesso. Por quê? Porque para ele, independente se o marketing está mandando, cara, ele está entregando o resultado dele. Isso eu acho que faz muita a diferença. E por último, eu acredito que o vendedor, e assim, vendas é um negócio muito desgastante mesmo, né? Entregar resultado constante é um negócio difícil, não é para qualquer um, eu acho que não é isso. Muita gente tem essa ilusão que, tipo, pô, o cara, vendas ganha bem? Ganha. Por quê? Porque esse cara traz resultado para a empresa, mas ele rala pra caramba, né? Tipo, é muito desgastante essa questão, conseguir entregar constantemente, né? Ter resiliência, tipo, cara, não tá bem, sei lá, o cara teve problema na família, o problema em casa e tal, mas mesmo assim o cara consegue concentrar ali e realmente conseguir entregar o resultado. Então, para mim, esse é o conjunto do sucesso, né? Animal, irmão. Cara, sensacional. Eu acho que, cara, foi uma das lives aqui com conteúdo mais bem pontuado ali. Também, cara, te fiz falar tudo, né? Tá certo. O bom vendedor é aquele que sabe extrair a informação, né? Sabe fazer boas perguntas. Pô, irmão, cara, foi demais mesmo. Cara, a gente não teve, cara, tanta gente participando aqui, mas vai ficar gravado aqui. Se quiser compartilhar também, a gente vai fazer, cara, vários tapes com essa live, porque muito conteúdo rico, principalmente para gestão, né? Assim, gestão de vendas, eu acho que você entregou exatamente o que a gente prometeu. Pô, eu fico muito feliz quando a gente consegue, cara, entregar exatamente o que a gente se propôs aqui como conteúdo.
Cara, queria te agradecer demais, demais. Tamo junto, vamos falar depois. Cara, tem 4 minutinhos finais aí. Cara, usa aí o tempo para agradecer a galera, para falar com quem você quiser, pô, deixar o recado que você quiser. Cara, o tempo é teu. Talvez a pergunta que a gente falou do tempo, mas não respondeu, é tipo, como é que você tem previsibilidade em pandemia, né? Em plena pandemia, né? Então, não, tipo, cara, entregou, não dá pra ter, né? A resposta é tipo, cara, é porque é o seguinte, você consegue ter previsibilidade com um passado projetando o passado que você tem. Esse é um passado, tipo, o presente nosso vai ser um passado totalmente atípico, né? O que você tem que fazer? Se o seu presente está caminhando conforme o seu passado, você vai conseguir continuar tendo essa previsibilidade. Por exemplo, no nosso caso, continua, por exemplo, o caso especificamente nosso, a gente continua entregando um resultado. Por quê? Porque o presente atual continua sendo bem próximo do passado, né? Então, por exemplo, se você é uma empresa onde você faz show, antes você fazia show, agora você não faz show, cara, é impossível você conseguir prever que isso vai acontecer. Agora, se você tem o mesmo, se seu ritmo, por exemplo, desacelerou talvez 10, 20%, talvez o seu ritmo de entrega de resultado vai desacelerar exatamente nisso. Agora, você não consegue prever alguma coisa, porque, assim, a parte mais engraçada é que tipo, a gente consegue muito acertar o passado, né? A gente consegue prever o passado. Porque o passado está lá, escrito na pedra e tá pronto. Você não consegue prever o futuro, acertar, tipo assim, você fala, não, esse cara vai me entregar 10.522 de contrato. É impossível fazer isso. É muito difícil conseguir essa precisão. Mas quanto mais próximo você tem um histórico, mais fácil você tem para poder fazer isso. O que vai acontecer é que, o que você não tem? Você não tem repertório de pandemia, né? Nunca, é o famoso nunca antes na história, né? A gente teve uma pandemia para poder ter esse histórico. Mas quanto mais próximo você tem de um histórico que já está acontecendo, é mais fácil de você conseguir prever, né? E aí, obviamente, se essa previsibilidade que você tem está bem próximo do que está acontecendo nos últimos 30, 20 ou, sei lá, 60 dias seu, isso provavelmente vai continuar constante, que é um pouco da nossa realidade, né? A gente continua entregando um resultado, ele está bem próximo do que a gente fazia, obviamente com um ritmo um pouco desacelerado, com menos gente, automaticamente você entrega um pouco menos de resultado, porque você também não tem o mesmo volume. Mas a gente continua entregando na mesma cadência, né? Continuando um pouco na taxa de conversão e tal, então isso facilita bastante para poder prever esse momento aí, né? Então, se você tem um histórico já relativamente grande para poder fazer essa análise, isso te ajuda realmente a conseguir dar uma previsão mais assertiva. Animal. Óbvio que, cara, isso falando de mercado, mas, cara, falando de taxas individuais, tudo que tu falou se aplica já, cara, e com certeza vai te ajudar a lidar melhor com a imprevisibilidade, né? Um minutinho final. Mestre, obrigado demais, cara. Teus agradecimentos aí, tuas palavras finais pra galera. Valeu demais, obrigado pelo convite. Espero que todo mundo possa, quem está aqui presente, fica à vontade para poder dar o print aí e mandar para a gente poder ter essa ferramenta. Tipo, para de ficar fazendo coisa em planilha, faz um negócio mais assertivo, né? Tipo, bate a foto e já faz o plano de ação o mais rápido possível do que ficar fazendo só conta, né? Pô, Roberto Viana, já virei fã. Cara, tamo junto. Obrigado demais e vamos falar. Viu, valeu, irmão? Então. Valeu, galera. Sucesso aí. Beijo pra essa galera aí de BH, Uberlândia, que eu me amarro em Minas. Porra, se tem um povo que a gente boa, é o mineiro, irmão. Tá certo. Valeu, brigadão. Grande abraço. Valeu, abração. Galera, obrigado pela participação. Até a próxima aí. Abraço.